Bom dia, povo. Estou eu novamente aqui para trazer uma palavra do Senhor nessa manhã, no nosso devocional. Fui muito incentivada pelos meus amigos de continuar. Eu sei que no sábado eu postei um devocional. Para mim seria só aquele dia, mas os incentivos foram grandes e eu estou novamente aqui trazendo a palavra do Senhor, né, essa manhã para nos incentivar nesse início de semana. Eu gostaria de estar lendo conosco o Salmo 126, que é um salmo também muito conhecido, que o povo adora ler, muitas pessoas até conhecem de cor. E ele fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126, ele faz parte do grupo de salmos de romagem. São 15 salmos e o Salmo 126 faz parte desse grupo. E ele traz a ideia da perseverança, ele traz a ideia da esperança, né? O salmista, quando escreveu, nós não sabemos quem escreveu, né? Mas nós temos a noção da época, mais ou menos, que foi escrita. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele teve a visão do passado, do presente e do futuro. Um salmo que trata dos três aspectos, passado, presente e futuro. Passado por quê? Porque ele começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Passado, ele está lembrando do momento em que o Senhor livrou seu povo do cativeiro babilônico. O povo de Judá ficou 70 anos cativo da Babilônia por causa dos seus pecados. O livro de 2 Reis, o livro de Crônicas, conta claramente como o povo foi parar na Babilônia, por causa da sua desobediência, por causa da idolatria, por causa de não ouvir a voz dos profetas. Deus levantou profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, para falar com o seu povo. E eles desobedeceram. Nós sabemos o contexto que a tribo do norte, né, foi levada pelos assírios e não retornaram mais. Anos depois, Judá, que é o sul, pecou novamente e Deus usou Nabucodonosor como uma arma de disciplina àquele povo. E eles passaram 70 anos de cativeiro. Só que chegou o momento, assim como o Senhor, ele faz a ferida, ele sara a ferida, ele já havia usado Isaías para dizer que Ciro iria libertar esse povo. E quando Ciro, rei persa, toma a Babilônia, realmente o povo é liberto, volta para Jerusalém. Sião faz referência a Jerusalém, o monte Sião fica em Jerusalém. E o salmista fala: quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Você imagine aquele povo festejando, jubilando que poderia voltar para a sua terra natal. Mas lá na Babilônia não havia só cativos judeus. Havia outros povos, outras nações no cativeiro, mas só o povo de Israel pôde voltar. Então o verso 2 fala: então a boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então as outras nações diziam, quer dizer, os outros povos que estavam vendo Israel voltar, fala assim: grandes coisas fez o Deus dele por eles, grandes coisas o Deus dele fez por eles. Eles estão livres, nós ainda estamos aqui. E eles diziam: grandes coisas realmente fez o Senhor por nós, por isso estamos muito, muito alegres. Nesse momento, o tempo todo, o salmista, que está no tempo presente, faz menção ao momento que eles estavam sendo libertos. Só que o verso 4, ele começa novamente com a fala: restaura, Senhor. Como assim restaura, Senhor? Se o verso 1 fala, quando o Senhor restaurou, e restaurou não está restaurado, só que
Assim como é na nossa vida, no momento que recebemos a bênção, nós ficamos muito felizes, nós ficamos muito alegres, mas a vida volta ao normal. As coisas voltam ao normal, né? Aquele momento de euforia passa. E quando o momento de euforia passou, eles se deram conta que lá em Jerusalém as coisas não estavam tão boas assim. Existia a mistura dos povos, os samaritanos estavam lá. Nós vemos esse contexto no livro de Neemias e Esdras. Ali nós vemos que as coisas, as casas não estavam de pé, o muro não estava de pé, os portões estavam destruídos, e o povo começa a perceber que eles precisavam plantar, colher, ter alimento, e não estava tão bom assim como aquela. Então baixou a euforia. E o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb é aquela região do deserto, né? Que no alto da montanha tem gelo. Então, em certa época do ano, aquele gelo derrete e ele vem descendo com uma força e vai enchendo aqueles leitos do rio seco. E é justamente nesse período que eles aproveitam para plantar no seco, para plantar na terra dura, que é aqueles que semeiam com lágrimas, ceifarão com júbilo. Ou seja, ele faz o futuro, ele planta sem saber o que vai acontecer, com a esperança que a água que vem do Negueb venha regar a terra. E ali ele fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo. O salmista fala: está ruim aqui. As coisas estão ruins em Jerusalém. Deus levanta os profetas para falar: olha, a minha casa. Malaquias fala: trazei os dízimos para a casa do Senhor ser restaurado. Oséias fala: o Senhor levanta os profetas para falar ao povo para continuar, para se levantar. O povo começou, nesse momento, a estar preocupado com a sua casa, construir seu trabalho, plantar no campo. Mas Deus fala: a casa do Senhor precisa ser restaurada. E tudo isso o salmista vê no passado, que Deus libertou, no presente, que as coisas estão difíceis, mas ele olha para o futuro. Então é um salmo de alegria. Ele fala que aquele que planta chorando, ele vai colher com alegria. É um salmo de esperança, é um salmo que traz a visão de um Deus que libertou no passado, que consola no presente e que traz a bênção no futuro. É isso que eu quero para nós nessa manhã, que venhamos refletir que assim como o Senhor livrou o povo de Judá do cativeiro, Deus permitiu o cativeiro, mas também libertou o nosso libertador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou de todo o mal, nos libertou da garra de Satanás. Nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração e você entender que você já é livre, que você já é liberta, ainda que as diversidades da sua vida no tempo presente estejam com uma semana muito complicada pela frente. Saiba que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para concluir. É isso que o salmista fala no verso 4: restaura, Senhor, porque ele sabe que aquele que começou a obra, ele é perfeitamente fiel para concluir. Ele sabia que o Deus que tirou eles da Babilônia ia restaurar Jerusalém. E nós vemos hoje no contexto um Israel completamente diferente, todo restaurado, uma nação que nem eles eram uma nação naquele momento que estava voltando do cativeiro, e hoje eles são. Que o Senhor Jesus possa estar falando no seu coração nessa palavra. O passado é para nós lembrarmos. Quero trazer à memória o que me traz esperança. No passado está a esperança de um Deus que sempre fez pelo seu povo. No presente podemos estar até no momento de adversidade, podemos estar até no momento de dor e de luto, podemos até não ter hoje o valor para pagar nossas contas. O ano está fechando e você falando assim: o ano terminando e as minhas contas não batem. Pode estar até desse jeito, porque para eles estavam. Mas o salmista fala que a gente não deve parar, que a gente deve continuar plantando,
Porque no momento certo Deus vai enviar chuva, abundante chuva. No caso aí nem era chuva, né? As águas desciam e regavam. E se você tiver a oportunidade de olhar no YouTube e colocar torrentes do Negev, você vai ver aquela coisa maravilhosa, aquela terra seca sendo invadida por uma correnteza enorme de água, e um tempo depois aquilo ali tudo brotando. Tem flores, tem alimento, porque o Senhor que manda a água no tempo certo, o Senhor manda a chuva no tempo certo. E nessa manhã, em nome de Jesus, o tempo certo da sua vida vai chegar. Mas você não deve desistir de plantar, porque em breve colherá. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Dá-nos uma semana abençoada. Abençoa a nossa segunda-feira. Abençoa, Senhor amado, esse final de ano que se inicia. Muitos estão preocupados, mas que possamos, Senhor, descansar, não parar, continuarmos plantando, mas descansar, que o Senhor vai enviar a chuva, vai enviar a água para que nossa semente que está sendo plantada em Ti, Senhor Jesus Cristo, possa colher. Que essa palavra possa chegar aos corações como um refrigério, porque o Senhor tem alegria quando nós confiamos na Tua presença. Senhor, quando confiamos que ainda que a oliveira minta, ainda que falte a manada, todavia, Senhor, confiaremos que o Senhor restaurará a nossa sorte, que o Senhor enviará o nosso alimento, que o Senhor completará a grande obra que tem feito na nossa vida. Amém? A paz, até amanhã, se Deus quiser.